Porque aqui a gente não tem que negociar favorzinho pessoal, não. Porque a população, quando foi à urna e acreditou a gente, confiança e o voto, ela espera que a gente faça para a população. E é isso que eu faço aqui. Doa quem doer. Ninguém manda no meu mandato. Paz e bem, cumprimentando a todos. Eu dou início à minha fala com um cumprimento especial a todos os advogados, em nome do meu irmão, que está aqui no plenário, Wagner, que é advogado. Eu cumprimento a todos os colegas por essa data tão importante, instituída por Dom Pedro I, em 1827, quando da criação da primeira escola de direito no Rio de Janeiro. Então, o advogado é o único profissional citado na Constituição e ele é indispensável à administração da justiça. Então, meus cumprimentos a todos os colegas. Bom, eu tenho vários assuntos para tratar na pauta, mas hoje eu vou dedicar meus 10 minutos aqui para me posicionar, porque na semana passada nós demos início aos trabalhos legislativos dessa casa. Tivemos aqui a presença do excelentíssimo senhor prefeito, que disse que não faz política com fígado, e aí eu acho importante, realmente, isso é uma metáfora que diz que a pessoa não faz política com ódio. Mas, para além do discurso, isso deve reverberar na prática. Eu também não faço política com fígado. Aliás, se eu tivesse que escolher um órgão do corpo humano para fazer essa metáfora, eu diria que eu faço política com o rim, porque o rim é a prova que Deus existe, né? O rim filtra todas as impurezas. E é isso que eu faço no meu mandato, aliás, não um só, já o terceiro. E aqui também foi feito um posicionamento dos vereadores com relação à eleição da mesa diretora. Isso porque foi protocolizado um documento dessa casa, pela maioria dos vereadores dessa casa, maioria de 11 a 6. E o documento ele tem um objetivo. E o segundo objetivo ele está intrínseco no documento. E esse documento diz que a maioria dos vereadores dessa casa não concordam com a antecipação da eleição, que pela norma regimental deve acontecer na segunda quinzena do mês de dezembro do ano em que finda o mandato. Então, qual é a realidade que nós temos aqui hoje nessa casa? Senhoras e senhores, vocês estão me ouvindo aqui, vamos botar as claras. Nós temos uma casa com 11 vereadores, uma mesa, a atual mesa diretora, que é composta de 4 vereadores, e nós temos um documento na casa, protocolizado, dizendo que 6 vereadores não concordam com a antecipação dessa eleição, que poderia acontecer após o dia 30 de julho desse ano. Então, se 6 não concordam, isso não vai acontecer na segunda quinzena. Nesse mesmo documento existe uma chapa, composta de 4 vereadores, onde 2 fazem a anuência dessa chapa. Então, eu estou querendo entender qual é a engenharia daqui, o que foi dito na semana passada, os vereadores endossarem uma segunda chapa, porque aqui, historicamente, se tem uma chapa com a maioria, os demais endossam, pelo menos é o que sempre aconteceu nessa casa. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero começar dizendo que nenhuma liderança política manda em mim. Eu sou filiado ao PL, eu estive filiado ao Partido Social Cristão durante 23 anos e hoje eu sou filiado ao PL. E graças a Deus, nesses 2 partidos, eu conquistei o respeito das lideranças. E respeito perpassa necessariamente por respeitar as vontades locais. Então, não adianta, para mim não funciona nenhuma liderança política dizer que eu tenho que me aliar a A, B, ou C ou D. Porque se uma liderança mandar eu me aliar a Maria de Fátima Pacheco, ele vai ter que tirar o meu mandato. Porque as questões, elas são decididas localmente. E eu não vou me aliar a nenhum corrupto que roubou dinheiro da saúde. Aliás, na última eleição, e eu me elegi no palanque de Armando Carneiro, nós perdemos a eleição por 400 votos.
E um dos jogos sujos que foi feito foi a gravação de um vídeo de um irmão do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito na chapa, justamente para atingir a honra do nosso candidato a vice-prefeito. E hoje, essa pessoa encontra-se empregada na prefeitura. É esquisito, né? Pois é. Esse tipo de prática não funciona comigo. Eu não esqueço. E mais, eu tenho valores, eu não tenho preço. Comigo não funciona assessoria, não funciona espaço, se a população não estiver bem atendida. Porque o meu histórico fala por mim, e na política o seu passado vem à frente. Mas avançando, eu fui a pessoa mais atacada nessa cidade. Eu tive todo o meu passado revirado. E ninguém consegue, pode me chamar do que for, mas de corrupta é muito difícil. Então, eu penso que, voltando à questão da mesa diretora aqui, porque já cheguei nos meus 6 minutos, o documento está na casa, eu endossei esse documento, justamente porque, senhores vereadores, e ainda nada contra o presidente dessa casa, que eu considero muito, e como homem que é, e como pessoa, sempre me tratou com muito respeito. E isso eu vou repetir para o resto da vida, a não ser que até dezembro ou daqui para frente ele faça o contrário, o que não me parece ser crível. Mas dizer que votei, inclusive, na chapa dele, com a promessa de aqui restabelecer o seguro de vida dos servidores dessa casa, que não foi renovado pelo ex-presidente Fábio Castro, numa maldade absurda, porque todo servidor dessa cidade, público, do Executivo, tem, e nós tínhamos, isso não foi restabelecido. Outra questão também, que aqui coloquei, foi a construção da nova sede do Poder Legislativo, não para dar conforto a vereador e a funcionário, mas também, isso é importante, não só para os servidores, mas para a população, porque essa aqui é a casa do povo, e essa casa não tem sequer acessibilidade. Estão parabenizando o Corpo de Bombeiro, aqui não tem nem alvará, se o Corpo de Bombeiro vier aqui, interdita essa casa. Foi uma promessa e também não aconteceu. Aqui, eu e o vereador vice-presidente recebemos o CIEE, Centro de Integração Escola e Empresa, para ser feito um convênio e aqui colocarmos estagiários na casa. Isso também não aconteceu. E, pasmem, em dezembro de 2025, nós devolvemos, nós não, essa casa devolveu 2 milhões de reais à Prefeitura de Quissamã. Aí eu pergunto a vocês, onde é que vocês viram esses 2 milhões serem empregados? Eu posso citar vários processos suspeitos, mas o mais absurdo é de 6 milhões de plantinha, 6 milhões e 500. Para onde foram esses 2 milhões da Câmara que poderiam ser empregados em ações aqui dentro? Foram para o Poder Executivo. Foi devolvido para o Poder Executivo. Então, quando na minha conversa com o vereador Cachuca, inclusive, que me chamou para conversar, o vereador Paulo, eu coloquei esses questionamentos e exigi que essa nova chapa, que essa nova diretoria implementasse essas ações. Porque, e a minha missa de corpo presente, eu não guardo conversa para depois. Eu falei, se não cumprir, o nome vai para Medina também. Porque aqui a gente não tem que negociar favorzinho pessoal, não. Porque a população, quando foi à urna e creditou a gente confiança e o voto, ela espera que a gente faça para a população. E é isso que eu faço aqui. Doa quem doer. Ninguém manda no meu mandato. E quem votou em mim e o meu grupo político sabe muito bem disso. E graças a Deus eu conquistei o respeito da população. E foi dessa forma. E vai ser sempre assim. Então, vereador Paulo, eu espero que o senhor cumpra esses pedidos que não são meus. É a representação da população. Porque essa Câmara tem que mostrar que veio. Isso aqui não é o puxadinho da Prefeitura. E não deve ser. E no mais, esperava também que o vereador Mazinho, com a proximidade que tem com o prefeito, pelo fato de ser irmão, pudesse também fazer com que o prefeito cumprisse as emendas impositivas dos vereadores dessa casa. E, pasmem,
Nem uma resposta. Tipo assim, ô, cachorros, não cumpri não, porque foi isso, isso, isso. E a lei manda que se você não cumprir emenda impositiva, você tem que justificar. Então, nem isso. Então, são essas questões, volto a dizer, nada pessoal contra o presidente dessa casa, mas é matemática e é simples. E na chapa deles, o vereador suplente não pode fazer parte. Então, daí a necessidade de cooptar mais um para fazer parte da chapa. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser assim permitir.